Olá, meu amigo, minha amiga franqueada, lojista, comerciante, tudo bem com você? Meu nome é Esdras, sou consultor de franquia, estou aqui hoje para dar mais uma dica para você que está sempre preocupado em gerenciar o seu negócio e ganhar dinheiro da melhor maneira possível. Recentemente, eu e minha esposa, mais alguns amigos, estivemos numa churrascaria e um deles pediu uma cerveja artesanal. Quando a cerveja chegou, ele deu o primeiro gole e percebeu que estava quente. Chamou o garçom, pediu se poderia trocar. O garçom voltou com outra cerveja, colocou na mesa e disse: Pode notar que essa cerveja que eu trouxe está praticamente na mesma temperatura da anterior. Isso porque a nossa geladeira está regulada nessa temperatura, pois as cervejas artesanais devem ser degustadas numa temperatura não tão baixa, para que você possa sentir o paladar do malte e de suas características únicas. Ok, meu amigo falou, tudo bem, mas eu prefiro gelada. O garçom voltou com o dono do estabelecimento. Primeiramente, ele pediu desculpas e informou que o que aconteceu foi que ele não tinha esse produto no cardápio. Ele contratou um sommelier para poder oferecer cerveja artesanal. E o sommelier explicou para ele todas as características que deveriam ser utilizadas para o consumo daquele produto, de que maneira deveria ser vendido e tudo mais. Mas eu mesmo, dizendo o dono do estabelecimento, prefiro cerveja gelada também. Ou seja, simplesmente características de público, de mercado. Pode ser que em outros países, em outros lugares, ou até também classes sociais possam preferir consumir desta maneira. Mas você deve saber onde você está inserido, como é o seu público, o que ele consome, o que ele gosta, de que maneira ele quer. E aí você precisa adaptar o seu produto ao seu cliente para que você tenha sucesso naquilo que você quer vender. Resultado, né, dessa ocasião, a cerveja artesanal foi devolvida, não pagou a cerveja, e aí trouxeram uma cerveja normal, uma long neck, trincando, pois estava ao gosto do cliente. E aí até a dica que eu dei para o dono do estabelecimento é: aqui se bebe cerveja extremamente gelada. Devemos adaptar o nosso produto ao cliente. Outro exemplo bastante interessante que se encaixa nisso que eu estou te dizendo é gelato italiano artesanal. Você conhece? Ele tem algumas características bem interessantes em comparação com o sorvete comum, como por exemplo baixo teor de gordura, baixo teor de açúcar em comparação ao nosso sorvete convencional, entre outras coisas. E eu conheço algumas gelaterias, e tem uma em particular que chama muita atenção, porque ela forma filas extraordinárias para consumir um produto que não é tão barato. Porém, como eu já citei, existem características para gelato italiano artesanal. Acontece que nós estamos no Brasil e nós vamos vender gelato italiano. Foi exatamente o que foi feito nessa sorveteria. Deram uma brasileirada no sorvete italiano e ele ficou mais doce, mais agradável ao paladar do brasileiro. Isso explica filas extraordinárias. Só que ele perdeu realmente um pouquinho da sua característica de gelato italiano. No gelato italiano você consegue, ao degustar aquele produto, perceber e diferenciar o leite da fruta, do que está sendo usada. É um particular muito interessante que deve ser degustado. Isso explica a fila extraordinária. Quer outro exemplo? É comida japonesa no Brasil, recheada com cream cheese. No Japão não tem isso. Entre outras coisas, sushi com fruta, coisas que particularmente não se come no Japão. Mas para poder ser agradável ao público brasileiro que não está acostumado com essa culinária que até muito pouco tempo atrás era acostumada a ser chamada de exótica, abrasileiraram a comida japonesa, assim como abrasileiraram o gelato artesanal para ter filas, abrasileiraram a cerveja para ser extremamente consumida no país. Ah, mas então eu não posso vender o produto na sua originalidade ou como eu conheci? Pode. Só que o grande segredo é: deixe o seu cliente ciente antes de ele consumir o produto. Vai consumir uma cerveja artesanal, uma temperatura mais amena? Explique, porque é só assim que ele consegue discernir o paladar do malte, das suas características comuns.
o gelato artesanal, explica antes que ele é menos doce. Por quê? Porque o brasileiro está acostumado com algo muito doce. A referência que ele tem de sabor de sorvete é doce. Se for menos doce, ele vai estranhar, vai falar que tá ruim, que tá faltando alguma coisa. Mas não é que tá ruim, é que ele não conhece, é diferente, é estranho. Então você precisa falar para ele. Então tudo que for diferente, você for inserir na vida de alguém, explica antes para não causar essa surpresa. Explica, e eu te garanto que a experiência vai ser completamente diferente. Ao invés dele falar mal, ele vai falar muito bem, porque ele vai conseguir perceber tudo aquilo que você vendeu para ele. Ele vai tomar querendo procurar o sabor do leite, o sabor do produto, na cerveja, o sabor dos maltes, etc. E aí ele vai falar bem de você. Ele vai dizer, eu conheço um lugar onde você tem uma experiência maravilhosa de consumo. E vai trazer as pessoas até você. Mas tenha ciência também que provavelmente a sua demanda vai ser um pouco menor. Mas isso é um particular de cada um. Assim como eu conheço uma gelateria que o próprio dono falou para mim que não faz propaganda porque ele gosta de atender exclusivamente cada cliente. Então, ele tem uma demanda pequena. Não é tão grande quanto outras. Porém, algo que acontece ali eu nunca vi em lugar nenhum. Todas as avaliações do Google dele são 5 estrelas. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E com certeza é mérito do seu atendimento. Eu pude comprovar isso. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Espero ter ajudado. Até uma próxima, se Deus quiser.